Vamos, retornem. Botei um filtro. Daqui a pouco o povo chega. Fique tranquila que eles chegam daqui a pouco. Ah, tô tranquila. Sim, você lembra as É... perguntas? Oi? Você lembra das perguntas do pessoal que você disse que ia fazer? É só uma que eu tenho anotada aqui. Eu não me liguei nisso Pronto. de deixar na caixinha, mas quem puder já ir deixando aqui perguntas pra gente fazer agora um momento perguntas. Pronto. A pergunta que minha amiga tinha feito foi para escolher um terapeuta. Eu, uma pessoa querendo transicionar, tô aqui entendendo. Talvez eu nem entenda, né, que eu queira transicionar, não sei o que está acontecendo comigo. Para escolher um terapeuta, eu preciso de um terapeuta específico? Tem um terapeuta que trabalha com a área de pessoas LGBTs, que tem essa vivência? Eu preciso procurar um profissional especializado nessa área ou não? Como é que isso funciona? Em terapia, existem várias coisas importantes. Você precisa primeiro gostar do terapeuta. Segundo, você precisa ter segurança de que aquela pessoa não vai te convencer para você ser uma coisa diferente do que você realmente é e se percebe, sabe? Isso é muito perigoso porque a gente vê muitos profissionais com um pezinho na cura gay, com um pezinho na contenção de transição, sabe? E tem profissional que a gente precisa entender também que terapeutas também têm questões de ego, que veem uma pessoa, um paciente, que ele não tem condição de manejar, mas ele permanece com aquele paciente por questões financeiras, porque não quer perder o paciente, porque acha que vai aprender, né? Porque faz aquele paciente de cobaia. É importante procurar alguém Pesado, que tenha um. Hã? pesado. Faz aquele paciente de cobaia para poder entender. Ai, que interessante, tem um paciente trans, tem um paciente trans, sabe? Não, gente, você mete a mão onde você alcança. Então, para sua amiga, talvez seja a melhor coisa ela procurar alguém que tenha ao mínimo noção sobre isso. Pesquisar pessoas que saibam manejar gênero, questão de gênero. Apesar de a gente estar tratando gente, a gente está tratando gênero, né? De qualquer forma. Qualquer pessoa que a gente trata tem questão de gênero embutida. Então, até a opressão masculina, machismo, são questões de gênero, de qualquer forma. Então, numa Sim. questão específica de transição, é talvez importante que ela busque alguém que saiba manejar pacientes nesse processo. Para não sofrer nenhum tipo de perversidade. Assim, eu tenho pacientes lá da Aurora que passaram por outros lugares e uma das principais queixas é que os profissionais que atendem fazem, mas por que você quer tirar os seios? Eles são seus. Você precisa aceitar o seu corpo como é. Não, gente. A sociedade não aceita aquele corpo como é. A pessoa pode até gostar do próprio corpo, mas a sociedade não aceita. Ninguém quer ser observado como um ET a vida inteira. Isso é saúde mental. Quando o homem trans precisa, sente que quer tirar, como eles chamam de intrusos, né, os incômodos, a gente tem que apoiar. Porque só eles sabem o que é acordar, botar o binder e pegar um ônibus naquele calor, nesse calor de Salvador, com um negócio que é super quente, circulando, trabalhando, tentando esconder os seios. É horrível. É muito ruim. Assim como as meninas que não têm seio, as meninas que não têm, que ficam extremamente desconfortáveis, que fica todo mundo olhando e questionando. É homem ou mulher? É homem ou mulher? Só porque não tem um seio ali, sabe? Não existe respeito à identidade subjetiva. Só existe respeito à identidade que é lida socialmente. Então tem que ter muito cuidado, porque
Inclusive, algumas terapeutas feministas caem nesse buraco de empoderamento pro corpo, sabe? Tipo, mas você aceita como você é, body positive mesmo, pensamento body positive. Uhum. Ah, aceita o corpo que você tem, você é completo, você é completa, você é complete, sabe? Mas não é assim que funciona, socialmente não é assim que funciona. A circulação social daquela pessoa não é tão fácil. Tem uma harmonização, que é uma coisa super delicada para quem é trans, que tem que fazer com acompanhamento. Só que as meninas são direta, porque assim, um corpo feminino, independente de ser cis ou trans, é um corpo que é violentamente atentado todo o tempo, né? Por exemplo, um menino trans, ele começa a tomar a testosterona, ele segue o baile dele lá, tomando a testa, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Quando tá muito disfórico, tá um pouco a dose, para poder ver se adianta o processo. Mas as meninas, é uma correria absurda. Uma identidade feminina, nessa sociedade que a gente vive, acaba se sujeitando a doses altíssimas de hormônio para poder fazer com que a gordura cresça no corpo mais rapidamente. Para ficar mais redonda, mais rechonchuda, tirar as linhas retas do corpo, sabe? Eu tenho um paciente que, do começo do ano para cá, já mudou de hormonização 5 vezes. Porque quer pressa e toma Perlutan, que é uma droga super forte que as meninas usam, que é perigosíssima também, entendeu? E o SUS não oferece com fartura, endocrinologista. Então tem milhares de questões que a nossa sociedade atravessa o transgênero, independente de ser homem ou ser mulher, que é muito complexo de lidar. E a gente aqui, que está aqui nesse lugar, essas 10 pessoas mais nós duas, que estamos dispostas a olhar para o mundo de uma outra forma, precisamos entrar na batalha. Ah, Mel, mas não é meu lugar de fala. Ok, concordo. Mas se a gente não falar, quando eles falam é mimimi. Se a gente não falar, quando eles falam é Botar vitimismo. privilégio a favor da luta, né? E é muito É... simbólico, se você vai falar com uma pessoa racista, se uma pessoa negra vai falar com uma pessoa racista, a pessoa negra não, a pessoa branca racista não ouve. Agora, se eu falo, pô, que absurdo você fazer isso com essa pessoa, aí a pessoa, me desculpe, pede desculpa pra mim, não pra pessoa com quem ele foi racista. Sabe? Porque Sim, tem um ditado africano que diz: águias só aprendem a voar com águias. Isso se aplica muito para a questão de preconceito. Uma pessoa racista não vai ouvir um negro, uma pessoa magra gordofóbica não vai ouvir um gordo, uma pessoa homofóbica não vai ouvir um gay nem lésbica, uma pessoa transfóbica não vai ouvir uma pessoa trans. Infelizmente. Então somos nós, sociedade, que precisamos abrir espaço para que essas pessoas entrem. Não é abrir espaço e ficar no espaço lá bonitona, eu sou representante da causa. Não. É abrir espaço para as pessoas entrarem. sim, Mas com pergunta. certeza. Um amigo, Nico, até botou aqui. Sim, às vezes nós, pessoas trans, vamos atrás de terapia para lidar com a sociedade transfóbica e durante a transição e acabamos me deparando com um profissional também transfóbico, ou seja, a reprodução de tudo aquilo que a gente estava querendo trabalhar. Nico eu conheço. Super gente Conhece? boa. Meu amigo de Super gente infância. boa. Pois é, super gente boa. Gosto muito dele também. Acho ele uma pessoa interessante. E é. Super bem posicionado, assim, na vida. Já que a gente falou disso, sobre ter atendimento, terapia e tudo mais, aqui em Salvador, de referência que eu tenho é a Casa Aurora, porque foi o movimento que eu conheci. Foi o movimento que eu conheci, foi a organização que eu tive acesso. Você da área tem mais referências na cidade? Por exemplo, se uma pessoa quiser procurar um atendimento, até mesmo gratuito, há essa possibilidade voltado para pessoas LGBTs, que seja com a direção assim? Não? Não, porque até dentro do laboratório transgeneralizado, não sei falar, mas dentro do laboratório que tem do SUS, que é para poder cuidar de transição, eles não têm profissionais totalmente capacitados para o acolhimento. Podem ter ótimos profissionais na função, por exemplo, ótimos enfermeiros, ótimos assistentes sociais, ótimos médicos, mas para acolhimento não é bom.
Não é bom. Poucos profissionais estão dispostos a fazer esse acolhimento. E não é Salvador, é mundo, Brasil, é recorte de sociedade, na verdade. Eu estou em contato com uma moça que ela é lá de Belém do Pará, que ela entrou num encontro que eu estava fazendo com um grupo de masculinidade. A gente foi falar sobre preconceitos e opressões. Me convidaram, um grupo lá de Belém do Pará. Eu fui para o grupo fazer um encontro com eles. Entrou uma moça, de repente, fez: eu soube que você cuida da população LGBT, o que é que eu faço? Eu tenho uma mulher trans no meu grupo de câncer de mama e ela está extremamente ofendida porque ela está com câncer de próstata. E está sendo extremamente violentada no laboratório de manejo de pessoas com câncer, né? E assim, por melhor que seja profissional, é muito complexo. Às vezes não tem... O preconceito passa na frente, entendeu? É muito complexo. Então você tem que escolher. E assim, na maioria das vezes, Bruna, é tentativa e erro. A Casa Aurora é o lugar mais indicado para você buscar algum tipo de informação e apoio. Inclusive, eu e o João temos um plano, e a Helena também, temos um plano de expandir o atendimento gratuito ou com valor simbólico para o ano que vem. E a gente está treinando uma equipe, está começando o treinamento de uma equipe de terapeutas e psicoterapeutas e psicólogos e psicanalistas que estejam dispostos para poder deixar essas pessoas junto com a gente, para aumentar a equipe, para pelo menos botar mais 10 profissionais à disposição. Mas assim, é um processo. E assim, procurar a Casa Aurora para poder procurar indicação pode ser um caminho. Independente de você poder pagar ou não poder pagar, procura a Casa Aurora e pergunta quanto é, como é, sabe? Para poder entender como funciona isso. Mas tem outros coletivos aqui de Salvador também. Nico faz parte de um coletivo daqui de Salvador, que eu não lembro qual é. É trans alguma coisa. Que eu fui até para a palestra deles outro dia. Se ele tiver ainda, ele pode contar pra gente. Transformação, alguma coisa. Mas os coletivos em geral de transição têm muito mais acesso e conhecimento para ajudar a comunidade LGBT em geral, porque de trans para frente aí, tá vendo? Eles são um coletivo também que podem ajudar nesse tipo de informação, talvez. Vocês podem, Nico? Fala aí pra gente se vocês podem. Porque se você tem um profissional que consegue acolher com tranquilidade a causa trans, ele vai conseguir acolher qualquer outra vertente do público LGBT. Entendeu? Porque, em teoria, o transicionar é a coisa mais complexa das questões de gênero. E das questões LGBTs em geral. Até mesmo quando a gente fala nessa questão familiar, né? Da negação, do abandono, do expulsar. Acaba que a gente também tem privilégios dentro das questões LGBT e das pautas, né? Sim. Então, eu, enquanto mulher branca, lésbica, eu tenho muito mais privilégios do que uma mulher trans. Então, tem essas questões também. Uma coisa que eu ia te perguntar, mas não sei se você tem conhecimento, não é sua área também, né? Mas, recentemente, eu vi que tem uma lei no Brasil de que, caso um pai bota um menor de 18 anos para fora de casa, ele tem a obrigação de pagar uma pensão, uma coisa do tipo. Eu nunca tinha ouvido falar nessa lei, não tinha o menor conhecimento. Você tem conhecimento sobre, sabe dizer? Não tenho, mas vou procurar saber, porque para mim é ótimo para poder ameaçar pais que querem botar filhos para fora de casa. É porque eu vi muito recentemente... Para mim é ótimo saber disso. Eu vi muito recentemente essa lei sobre isso. E parece que acima de 18 anos, os pais eles ainda têm alguma obrigação, alguma relação, mas menor de 18 anos, o pai ele tem uma obrigação financeira e uma responsabilidade social também. Tem algumas questões em termos de saúde, de educação, do código, tem sim. Que ele deve se responsabilizar. E eu não sabia disso. Eu fiquei até muito surpresa, porque eu já vi muitos casos de pessoas mais novas que foram postas fora de casa e que ficaram ao relento, e eu não sabia que tinha esse tipo de lei. Pois é, e assim, aí pode procurar também o pessoal de trans também, que é o formato só para pessoas trans. Aí eles podem ter boas indicações de profissionais também, e também, sei lá, acessar a rede pública também, indicar, pode ser uma oportunidade. Essa lei, eu acho que ela faz parte do Código Civil, ela se aplica de uma forma ampla. Ela de forma ampla, eu sei falar sobre.
Por exemplo, uma família que quer desligar um filho, ela tem obrigações civis e sociais com esse filho, sim. Pelo menos até os 18 anos, se a pessoa estiver estudando até terminar a escola. É parecido com a regra de pensão, sabe? De pagar pensão para filho, Sim. de um dos pais que tenham falecido. É parecido com essa regra. E é interessante, eu não sei se ela tem aplicabilidade para casos específicos, mas é até bom você me lembrar sobre isso, Bruna, porque é importante eu lembrar isso para os pais também, quando eu faço mediação. E assim, é muito o abandono de pessoas, gente. Isso é muito sério. Uma coisa muito séria que eu vou conversar aqui com vocês. O abandono de pessoas LGBTs é gigantesco. Isso, para mim, é uma família desestruturada. É uma família que não consegue lidar com uma pessoa que está indo em busca da própria felicidade. Isso é uma família desestruturada. Não é porque o filho é gay, que a filha é lésbica, que a filha está em movimento de transição, que o filho tem movimento de transição, que a pessoa tem que ser expurgada de casa, tirada do convívio familiar. Porque, sabe? Isso de estrutura. Isso para mim, e assim deveria ser para todas as famílias, já que família é tão importante, é de um grau de adoecimento muito grande, sabe, Bruna? Você tirar uma pessoa do seu convívio só porque ela quer ser feliz como ela é. E a gente volta num lugar difícil, porque, por exemplo, tem muitas famílias que o homem é alcoólatra e ele permanece naquele ambiente familiar com todas as regalias possíveis, não é expulso daquele ambiente familiar, sabe? A gente sabe de casos de famílias que tem pessoas que cometeram algum tipo de abuso sexual com crianças ou com outros adolescentes da família, aquela pessoa não é expulsa do ambiente familiar. Porque é só uma pessoa trans ou LGBT que está em busca apenas da felicidade, sem querer fazer mal para ninguém, tem que ser tirado do convívio, sabe? Isso é muito difícil. Isso é uma coisa que eu não consigo aceitar. Eu até entendo os mecanismos sociais que levam as pessoas a fazer isso, mas não é aceitável. Porque tanta coisa ruim é aceita dentro do ciclo familiar e uma coisa boa, que é uma pessoa querer ser feliz com o que ela é, não é aceito. Me recorda até o ocorrido recente, né? De uma pesquisa, documentário, não sei, que Drauzio Varela estava fazendo numa penitenciária, que ele foi fazer entrevista com uma mulher trans, e ela tinha 7 anos sem receber uma visita, e foi daí que surgiu até, né, saudade de receber um abraço, né, minha filha? E aí houve todo aquele caos, porque queria se saber qual foi o crime que ela tinha cometido, que é antiético. Seria antiético, né, de acordo com o que estava sendo proposto, mas queria saber o crime. Então, todo mundo, independente do crime que você faça, tem direito a perdão, mas por ser uma mulher trans, ela não pode ter o direito nem um perdão, nem uma visita, nem um abraço. Pois é. Sabe? Ela não pode ter direito nem ao erro. Não pode assim, ter direito a nada. Nada, não, ela já está errada de ter transicionado. Aí ela comete um crime, ela estourou a caixinha do erro, sabe? A gente aceita tanta coisa de homem, sabe? Maltrato, estupro, assassinato, feminicídio. Quantos feminicidas ricos a gente tem nos últimos anos? Só no telejornal. Com graus de crueldade, sabe? E por que só porque a pessoa é trans que não pode ser perdoada? Por que a sociedade admite tanta coisa e não admite questões com a sexualidade? Por quê? Sabe? Eu posso ser a pior pessoa do mundo, posso ser ladrão, assassino e minha família me adorar, mas minha irmã lésbica foi posta para fora de casa com 15 anos, sabe? É muito complexo tudo isso. A gente tem que parar de aceitar essas coisas. A gente, como sociedade, precisa buscar caminhos para poder resolver esse adoecimento que a gente tem passado. E alertar os familiares, conversar com as pessoas mais próximas, porque essa mentalidade precisa ser modificada de alguma forma. Precisa modificar esse tipo de comportamento. E é até um paradigma, né? Porque a gente está aqui o tempo todo falando disso e acaba que no final a gente sempre cai na mesma questão. Terapia, trabalhar, desconstruir e tudo mais. E durante a live, né? Até a primeira e agora, por várias vezes a gente falou de movimentos sociais, de coletivos, o quanto que hoje a terapia é acessível, né? O quanto que hoje não é mais uma desculpa você não ter tido acesso à informação, porque o acesso à informação tá aí, sabe?
A gente entende que uma terapia, essa questão, ela ainda é uma questão elitizada, ainda é um pouco inacessível, mas não é mais esse bicho de sete cabeças, sabe? A gente já tem muitos atendimentos sociais, a gente tem a internet, que é um meio fantástico de comunicação. Então, tá sempre relembrando isso também, que a falta de conhecimento não é mais uma desculpa. Você tem responsabilidade pela sua própria desconstrução, pela sua própria construção, né? Você tem responsabilidade e autonomia sobre isso. Então, sobre as pessoas se questionarem, repensarem e também relembrar das pessoas que é sim possível a gente ter esse tipo de serviço. Sim, não está mais tão inacessível e tem uma lei que é pouco usada, até porque também fazer solicitações judiciais também não é fácil, que o SUS tem que te oferecer o serviço que ele se predispõe a oferecer, mesmo que ele tenha que pagar por isso. Se você entra com ação, você pode conseguir que o SUS te ofereça atendimento psicológico se ele não tiver condições de ter profissionais suficientes naquele momento para te oferecer. Você pode exigir que a União pague o seu acompanhamento, sabe? Mas isso tudo é um processo burocrático gigantesco, né? Mas tem escolas, tem faculdades que têm atendimento social, que tem atendimento gratuito, que tem acordos que podem ser feitos entre os terapeutas também. Tem a Casa Aurora que provavelmente vai expandir agora, para o ano que vem, a equipe de terapeutas, que vai ser mais fácil para poder acessar. Eu estou aqui captando todas as informações, depois eu fazer cards informativos e postar. Porque eu acho super importante a disseminação dessa informação, ainda mais quando se trata da nossa cidade, né? Que eu acho que é tão precário aqui em Salvador, as pautas LGBTs. Então, disseminar isso um pouco. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Salvador é uma das cidades que tem maior mobilização de movimentos LGBTs, comparativamente. E assim, coletivos atuantes, sabe? A gente tem desde o GAPA, que está um pouco enfraquecido, não é nem enfraquecido, menos visto ultimamente, quanto outras associações menores, que são pouco conhecidas, mas elas existem. Por exemplo, de Trans para Frente, a Casa Aurora, tem um outro também, a ANTRA também, Associação Nacional dos Travestis e Transsexuais. Tem várias organizações que têm unidades em Salvador, Bahia. E outra coisa, a Bahia é um dos pioneiros em laboratório de transição de gênero do Brasil. Então, nesses lugares, a gente está na frente. Né? A gente está bem na frente nesses lugares. O que a gente precisa é de organização social, porque assim, se tem uma coisa que a gente é ruim de fazer é ativismo, viu? Brasil é um negócio que ativista não sabe trabalhar. Em qualquer causa. A gente sempre dá uma escorregada, a gente sempre dá uma brigada um com o outro, dá uma desunida, e não é para ser assim. Se existe a intenção de fazer mobilização social, eu não tenho que brigar com a lésbica, com gay, com trans, porque eu tenho divergências pessoais. Não, gente, todo mundo. O nome é LGBTQIAP+, e outras possibilidades. Não é só lésbica, não é só gay. É um monte de gente. E outra coisa muito importante, Bruna, é que se a gente fragmenta, é muito mais fácil de esmagarem. Por exemplo, gay. E o gay hétero, o gay branco universitário, o gay malhado, o gay ursinho, o gay gordo, o gay não sei o quê, o gay não sei o quê, a lésbica não sei o quê. Se existir rivalização dentro dos próprios grupos, a gente está lascado. Porque aí é muito mais fácil para esmagar. Com certeza. Eu concordo e compartilho dessa mesma ideia, mas ao mesmo tempo eu me pego me questionando muitas coisas dentro do próprio movimento, que eu não sei nem se é válido a gente discutir, porque eu acho que é nessas discussões que a gente acaba se perdendo, deslegitimando o que a gente mesmo quer defender. Sim, com certeza. Eu acho que entre si é válido. Mas às vezes eu me pego questionando certas coisas também, muito do que a gente falou no início, questões de privilégios, né?
Porque a gente também reflete as opressões da sociedade, a gente vive Com isso, né? certeza, Então, é diariamente. LGBT, mas há escalonamentos ali, há privilégios. Então, muitas vezes eu me pego questionando, mas é exatamente isso. Eu acho que essas amarras, assim, acaba que enfraquece. As fragmentações os enfraquecem porque, por exemplo, se bole no grupo A, mas ali é só no grupo A, não vou não. Não, gente, né? É para ir. É para ir defender, sim. Ah, só com as travestis. Sim, mas não é todo mundo no mesmo lugar, não sofre todo mundo do mesmo tipo de opressão, tem que ir junto. Então, é muito importante que essa consciência também exista em todos os lugares, não só socialmente fora do movimento LGBTQIA+. Tem que existir dentro também. A gente tem que parar de reproduzir a opressão dentro do movimento e dentro da sociedade de uma forma geral. Eu queria perguntar se as pessoas têm alguma pergunta para elas Eu ia deixarem aqui na perguntar caixinha de também. perguntas. Não, eu acabei de olhar, não tem nenhuma. Caso alguém tenha alguma pergunta para poder mandar para a gente estar respondendo. Você tem pergunta? Quer saber alguma coisa? Menina, já foram tantas perguntas. Acho que eu perguntei todas que eu tinha anotado. Eu queria só falar uma coisa aqui para quem é LGBT, na Diga. verdade, direcionado, não é nem mais sobre família, nem sobre comportamento familiar. A gente espera muito ser acolhido pela família, porque de fato é o recorte da sociedade que deveria acolher a gente. Mas a gente precisa entender que existem limitações entre essas pessoas também. E se a gente não está sendo bem administrado pela família, a gente precisa procurar caminhos para que a gente se administre de uma forma melhor. Procurar a nossa terapia para poder fazer fortalecimento de ego. Procurar espaços onde você possa se juntar com pessoas que possam melhorar a sua qualidade de vida, a sua estima. Tá sentindo que tá querendo transicionar, tá começando a questionar, se aproxima de grupos que falem e façam sobre isso, para poder entender como funciona. Vai que você chega lá dentro e entende que é isso mesmo, ou entende que não é isso. Entender onde é o lugar, buscar, a gente tem acesso à informação. Quem é LGBTQIA+, e as outras letras também, que a gente às vezes esquece de falar, mas também é importante, né? O P, os outros. É importante que a gente faça acesso a esses grupos que cuidam, que já fazem, que já falam sobre isso. Porque é a única maneira de acontecer o fortalecimento. Se vocês ficam só na parte do sofrimento, sofrendo a pressão familiar e sendo humilhados, sendo maltratados e não buscam se fortalecer, vocês vão entrar num ciclo muito ruim e vocês vão entrar num processo de melancolia, num processo de tristeza e possível de depressão. Se você começa a perceber que dentro de sua família você não recebe acolhimento, você precisa buscar algum lugar para ser acolhido. Nem que seja dentro de você, encontrar um lugar em você para poder buscar acolhimento. Ou em um grupo social, um grupo de internet, uma página, um G de Instagram. É importante tentar se sentir aceito, porque o que faz com que a gente se sinta mal, que a nossa estima fique abalada, é quando a gente não se sente aceito, quando a gente se sente excluído, né? Se com a família não tá rolando de ser incluída, a gente procura se incluir em outro canto. Eu Sim. mesmo, como mulher gorda, tive uma vida gigantesca de opressões. Eu só comecei a entender que estava tudo bem eu ser quem eu era quando eu comecei a entender o que era o movimento anti-gordofobia. Eu entendi um monte de coisa e eu fiz, então, peraí, gente, tá tudo bem, vamos lá, vamos ser felizes aqui também. E é importante a gente procurar os nossos próximos, os nossos parecidos, os nossos iguais, para que a gente fique confortável, senão a vida inteira é desconforto. A sociedade não quer ninguém diferente do que ela pensa. A sociedade não está disposta a abraçar, não agora, com facilidade. A gente está aqui para tentar mudar isso, inclusive. Mas agora não existe essa preparação para poder absorver os dissidentes, né, os diferentes, os não normativos. Então a gente tem que buscar esses lugares de apoio para poder a gente ter um mínimo de conforto emocional. Se você faz parte de algum grupo dissidente, fora de norma, procura apoio em espaços outros, alternativos, que não sejam a família, porque às vezes a família é muito difícil. Porque normalmente a mãe é oprimida pelo pai, o pai é oprimido pela avó e pelo avô. É uma cadeia de opressão dentro das famílias. Com certeza. Chegou uma pergunta aqui, inclusive
João Hugo já apareceu aqui fazendo zoada, dizendo cheguei. Sempre, Ó, né? Essa pessoa inconveniente. ó, a pergunta. Falando de uma maneira ruim, descredibilizando a importância da representação gramatical da língua portuguesa. Queria saber de vocês o que vocês têm a dizer, o que vocês acham. Perguntando Eu sobre não uma entendi, linguagem, não. eu acho que é isso, né? Eu entendi como sendo uma questão de linguagem neutra, que a gente não tem uma representação na gramática da língua portuguesa. Aí, Sim. vou falar de mim, pessoalmente. Recentemente, eu vi um ex-professor fazer uma postagem falando sobre linguagem neutra. E aí, de primeiro, eu comentei, já empolgada, né, de ter visto, porque recentemente tinha comentado com os amigos, o quanto que eu queria ver se falar disso nas escolas, o quanto que eu gostaria de que na minha escola tivesse sido discutido coisas do tipo. Tinha, inclusive, dito o quanto que, das primeiras vezes que eu cheguei na Casa Aurora, o quanto que eu me surpreendi, o pessoal da Casa Aurora que vai ver, né? O quanto que eu me surpreendi do Pajubá, porque eu sabia só o que era cué, eu não sabia o que era mais nada. Então, quando eu vi que a comunidade realmente usava aquela linguagem, eu fiz assim, porque ninguém nunca me contou isso, sabe? Porque ninguém nunca me disse, porque ninguém nunca me contou. E eu vi a postagem, eu já fui logo comentando empolgada. Nossa, que importante, fico muito feliz que esteja tendo essa discussão dentro das escolas e tal. E aí, quando eu fui ler a postagem, foi uma decepção, porque o que tinha na postagem era que a linguagem neutra ela vinha muito por uma questão de gênero, mas subentendendo na questão de machismo, né? Porque a gente acaba generalizando muitas vezes no No masculino as falas masculino. por uma questão exatamente de opressão machista da sociedade que a gente reproduz. Então, estava embasada nisso, né? Na questão de gênero, masculino e feminino, importante falar isso. E aí eu fiquei muito chocada porque, para mim, quando a linguagem neutra me foi apresentada, ela veio como uma questão de neutralizar o gênero e não de ter essa diferenciação entre masculino e feminino. Então eu fiquei muito chocada. E aí o pensamento que eu sempre tive com a linguagem de gênero é: nossa, é muito complicado. Nossa, como é que eu vou fazer? E muito recentemente eu levei um tapa assim, na cara de um amigo me dizer assim, mas não é sobre você. Se vire, aprenda. Não é sobre você, é sobre o outro. E aí eu parei para perceber, eu fiz realmente, não é sobre mim. E aí foi que eu comecei, inclusive, a mudar as postagens aqui. Ainda tô tentando me adaptar, porque realmente as normas, elas não são tão fáceis, mas tenho me dado tudo de mim para me adaptar. E aí o que mais fica para mim é isso. Se adapte, porque não é sobre você. Tire Sim. o seu ego, tire isso, porque não é sobre você. Bota o narcisismo do lado, né? E se vira, aprende. Uhum. E assim, Ó, eu acho que é importante sim, mas eu acho que esse processo de adaptação não vai ser tão rápido quanto deveria. Inclusive, falo com sobre mim. certeza. E Bruna acabou de falar sobre ela. Não, não vai ser tão rápido. Outra coisa importante para a gente não perder de vista: X, underline e arroba não ajuda quem tem qualquer tipo de deficiência, qualquer tipo de alteração cognitiva. Porque quando leitores vão fazer leitura para pessoas que não enxergam ou para pessoas que têm algum transtorno cognitivo, algum déficit de atenção, etc., que tem dislexia, por exemplo, o programa não lê underline, não lê arroba, não lê X, ou lê de uma forma bem esculhambada e perde o sentido. Para uma pessoa que não tem capacidade cognitiva normativa, isso é péssimo, porque ela não vai entender mais nada, ela vai ter que voltar o texto todo e entender o que estava ali. Então a gente precisa ter cuidado. Se é para substituir, não substitui nem por X, nem por arroba, nem por underline. Outro dia um rapaz me fez uma consideração, eu respondi para ele, mas depois eu repensei. Eu tenho um quadro de ironia no meu perfil lá no Instagram, no meu Melhores Psicoterapia, que é querido amigo terapeuta. E é com X, querido, com Xzinho terminando, né? Aí ele veio me dizer, ó, isso não é legal, porque é capacitista, etc. Aí eu respondi pra ele, e ele é um homem trans. Respondi, não, mas é porque é um quadro fixo, etc, etc. Depois eu pensei, mas porra, porque eu não posso mudar, não, é? Quem quiser que lute pra entender também, né? Se já entende os X, vai ter que entender o Y. Na distância não é tanta.
né? E aí eu fui, repensei, inclusive, se ele estiver aqui, me desculpe mais uma vez, eu me desculpei com ele no momento, mas já repensei e vou mudar, fique tranquilo. Chegou até uma pergunta aqui sobre se a falta de linguagem neutra é um fator de influência na saúde mental. Das pessoas não binárias, sim. Porque quem é trans se enquadra em uma das duas. Quem é não binário tem questões. Porque, assim, se não se enquadra em um dos lados da norma, né? Porque mesmo quando você transiciona para uma norma, para um lado da norma, né? Se essa pessoa está no caminho Sim. do meio, não é justo ela não estar incluída na nossa fala diária, né? Eu acho E é que até uma seria coisa que importante a gente começar. você falou no início que não seria uma coisa de fácil adaptação, não vai ser uma coisa que vai se adaptar agora. E aí, uma das coisas que fica muito na minha cabeça é assim, realmente não vai ser. Mas eu acho que se no nosso meio, na nossa bolha, né? Que eu acho que é a forma mais fácil de dizer, se na nossa bolha não tem essa representatividade, imagine fora da bolha. Então, eu acho assim que o mínimo que Sim, a gente, enquanto pessoas que vêm promovendo essa desconstrução, é se adaptar. Porque se na bolha a pessoa não encontra isso, imagine fora dela, né? Então, sim. no local que ela tem que encontrar conforto, ela não está encontrando. Então, a sensação que eu tenho é sempre essa. João falou alguma coisa aqui. O problema é quando neutralizam a linguagem de pessoas transbinárias. Como assim, João? Como, por exemplo, se chamam de todes de elo, é isso? Isso é incômodo? Escreva aí pra gente para poder entender. O Porque problema é quando neutraliza a aí, que linguagem de ficam pessoas o tempo transgênero. todo tentando ser reconhecido por um gênero. Aí vem a pessoa de lá da casa de chapéu e neutraliza o gênero que você tanto. Ah, exatamente. Sim, transbinárias. Exatamente, É, realmente. exatamente. Aí te Realmente. bota no lugar do vazio, né? Tem razão. E é esse cuidado que a gente tem que ter. Outra coisa muito importante, gente. Olhou para uma pessoa, não identificou, não entendeu, dentro do seu cérebro a leitura não foi clara, pergunta o nome. Sim. Se a conversa desenrolar, se for além do nome, pergunta como você gosta de ser tratada, ou tratado, ou tratade. Porque, a princípio, se você não conseguiu ler, você neutraliza. Né? Como você gosta de ser tratade. Porque tem gente que não consegue entender isso ainda. E a pessoa vai te Sim. dizer, me chama de ele, me chama de ela, me chama do como você quiser. Porque tem pessoas não binárias que não se importam em serem não chamadas de alguma coisa, entendeu? Nem de ele ou de ela, entendeu? Eu tenho uma paciente que não se importa se você chamar que é não binária, feminina, Sim. e ela não se importa se você, por exemplo, chamar pelo nome, que é o Mas nome seria uma masculino que minoria ela usa. também, não? É muito Ou não? pequeno, é muito pequeno, muito pequeno. João até botou aqui agora. Como você quer que eu te chame? Inclusive, uma das minhas maiores felicidades recentemente foi isso, porque eu estava conversando com minha mãe e a minha veio me perguntar. Ela falou assim, Bruna, meu cliente, como é que eu chamo tal coisa? Eu falei assim, não é pra mim que você tem que perguntar, não, é pra ele. Ela e foi perguntar. E eu fiquei assim, tão feliz com aquilo, porque eu fiz, meu Deus, ela tá aprendendo, sabe? Avançamos. Eu e meus irmãos estavam na cozinha na hora e ficou assim, todo mundo se olhando assim, feliz, e todo mundo na mesma hora captou que ela estava perguntando, ela queria fazer correto, sabe? Sim, Então não é difícil, não é difícil. E eu acho que o constrangimento do erro é muito maior do que o da pergunta. Então sim. pergunte, trate a pessoa como ela quer ser tratada. Exatamente. E assim, gente, nem tudo que a gente lê, que a nossa cognição lê, de fato é para a pessoa. Então é melhor perguntar como quer ser tratada a pessoa, né? Do que você supor, eu li aqui, mulher, e vai. Não. Às vezes a identidade ali é uma identidade masculina que está performando um feminino naquele dia porque é não binário. Então tem que ter respeito. A gente tem que respeitar as identidades e as corporeidades, independente se a gente entende ou não. Não entendeu, tá na dúvida, pergunta. É o mínimo que você pode fazer pela outra pessoa, é perguntar. Melhor do que aquela cara de constrangimento sem saber o que, é que vai fazer. Mais alguma pergunta? Tô gostando. Deixa eu ver. Acho que não. E aí,
Vamos embora? Vamos ver Falta se quanto para poder uma terminar? pergunta. Eu nem sei, eu acho que uns 15 minutos. Tem tempo ainda. Quer perguntar alguma coisa? Me esgotou as perguntas. Bora ver se alguém manda alguma pergunta. Vamos, João. Bora, João, você não veio bagunçar? Agora pergunte. Deixa eu ver se E tem mais alguma que depois. é muito importante, Bruna, Diga. que a gente converse sobre essas questões de LGBTQI-fobia de forma geral, né? Porque é uma discussão que as pessoas ditas comuns não estão dispostas a fazer, né? As pessoas comuns não estão dispostas a fazer isso. E é muito importante que a gente tente começar a abrir caminho, principalmente a gente que está aqui no lugar de privilégio, né? A gente que tem acesso a outros lugares. É muito importante. Nayana tá aqui bagunçando. Eu cheguei, quero um resumo. Tô me sentindo importante. Nayana, deixa eu te contar o que a gente contou aqui. A gente estava falando sobre a questão da não habilidade familiar em lidar com pessoas LGBTs e narrando que tudo acontece quando a sociedade impede que o projeto, né, daquela criança seja realizado pela criança. Quando a sociedade faz com que os pais coloquem todas as suas projeções emocionais naquela criança, inclusive uma coisa que a gente estava conversando logo no começo da primeira live, é que os pais não sabem gerir crianças crescendo, adolescentes, adultos. As pessoas têm crianças e querem projetar tudo em cima delas e acham que está tudo bem. Não é assim. Quando a gente tem um filho, tem que ter muito claro na cabeça que aquela criança vai crescer, vai ter autonomia, vai ter desejos sexuais e a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Ó, o Pois João é, botou uma pergunta aqui que. João botou aqui uma João. pergunta que é até intrigante para mim. Quando foi que surgiu essa percepção a respeito das questões de gênero e orientação sexual na vida de vocês? Eu falo muito rápido, perdão. Eu queria muito ter uma resposta, mas não dá, porque isso foi desde tão nova. Eu acho que mulheres como eu vão sentir isso também, né? Acho que em suma maioria. Mas eu queria ter uma resposta, mas não tem. Uma coisa que me vem muito nítido é que eu tenho dois irmãos gêmeos que têm uma idade muito próxima que a minha, que tinham um cabelo grande e nós três se parecíamos muito. Então, sempre pareceu os três muito iguaizinhos, quase que o que trigêmeos. E aí, quando eu era criança, eu sempre quis brincar das mesmas brincadeiras que eles. E eu não acho que foi uma questão assim da minha lesbianidade, eu não acho que foi uma questão de nada disso. Eu acho que foi uma questão de convivência. Eu tinha dois irmãos em casa, eram as pessoas que eu tinha para brincar, para me relacionar, e eu queria interagir naquilo ali. E eles, quando a gente saía, principalmente pro interior, para casa de tio, eles ficavam só de shorts, sem blusa. E eu queria Sim. ficar só de shorts sem blusa. E eu lembro de várias vezes de eu tirar a blusa e ficar só de shorts sem blusa, já novinha, e eu gorda, já tinha peito. E as pessoas me reprimiam ali, correndo pra vestir minha blusa, que eu não podia. Eu não podia ficar sem blusa, mas meus irmãos podiam. E eu não entendi aquilo. E aí, outra coisa também que me vem em mente é que nessas brincadeiras, nessas coisas, o meu pai, ele achava maravilhoso, ele achava isso incrível, né? Isso de eu querer ser essa criança. E aí ele me dava skate, ele me dava aqueles estilingues para poder jogar pedra. Sim. E eram as coisas que os meus irmãos faziam. E assim, por mais que ele achasse isso incrível e me botasse para fazer, ao redor ali, eu via olhares que eu mesmo criança eu já entendia que estava errado. Que eu não Por poderia. isso, pois é, por isso a importância do núcleo familiar, fora a família, né, ao redor, fortalecer as crianças. Porque você vai ser atravessada por questões de interpretação sobre o certo e errado a vida inteira. Toda criança, todo jovem adulto, mesmo que dentro da família seja garantido a saúde emocional e psicológica dessa pessoa, ela vai ser atravessada por questões sociais durante o crescimento. Ela vai ter um amigo que vai perguntar se é viado. Ela vai ter a prima que vai perguntar: minha mãe disse que você é sapatão. Sempre. Sempre, sempre, sempre vai ser atravessada. Toda criança com características dissidentes da norma vai ser contestada em algum momento. Por isso a importância do núcleo familiar fortalecido.
onde o julgamento do indivíduo e da identidade da pessoa não exista, porque ela vai ser julgada fora. O tempo inteiro ela vai ser julgada. Então, a gente precisa ter esse núcleo base fortalecido a ponto dessa criança não sofrer nenhum tipo de retaliação, nem tipo de dano emocional. Isso é muito importante. E outra coisa que a gente precisa, respondendo para João, eu fui uma criança dissidente. Eu era moleca. Eu era a menina do estilingue, eu era a menina de subir morro, de fazer pipa com meus primos. Eu era a estranha entre minhas primas. Brincava de boneca, fazia coreografia, queria ser paquita, tudo isso, mas eu achava muito chato. Tinha um momento que eu ficava muito chata. A única brincadeira que eu topava até o fim era de fazer cosméticos. Essa eu topava até o fim. E vendia para as pessoas, que a gente tinha uma fábrica de cosméticos com shampoo de nossas mães e flores. Então, eu tive uma infância dissidente. Eu fui uma criança que podia andar sem camisa. Eu tive uma liberdade. Tanto que na minha família, por parte de mãe, existia uma expectativa muito grande que eu fosse ser lésbica. Porque eu me casei muito tarde, eu me casei com 36 anos. Tarde pra normal, viu, gente? Eu me casei com 36 anos. Acreditava-se que eu era lésbica e que em algum momento eu ia assumir a minha homossexualidade. Tanto que um dos meus primos, quando ele decidiu contar pra alguém que ele era gay, ele me chamou, fez, olha, eu preciso te contar uma coisa muito importante. Todo mundo já sabia, né? Quer dizer, ninguém tinha falado pra ele, mas todo mundo já sabia que ele também era uma infância dissidente. Todo mundo. Preciso te contar uma coisa que não sei o que, eu sou gay. Aí eu fiz, sério? Como é que você sabe? Minha primeira reação, como é que você sabe que você é gay? Aí ele parou e fez assim, você não vai me dizer que você é sapatão? Eu falei, não, eu não sou sapatão, não. Ele, sério que você não é sapatão? Não, não sou sapatão. Eu, sério que eu não sou sapatão? Ele, meu Deus! E eu te contei que ele tava esperando que ia ser um acolhimento. Ah, eu sou sapatão! Ah! Não, gente, eu sempre fui estranha, eu sempre fui estranha na minha família. E assim, a heteronormatividade me alcançou, mas não me alcançou de forma compulsória, porque eu, de certa forma, entendi que era minha. Porque eu tive liberdade de ser o que eu queria, o que eu podia. E quando chegou até mim, eu acabei escolhendo ficar com homens e estar com homens. Mas assim, eu não sei do meu futuro. Né? Agora eu tenho um marido e estou casada. Eu posso me separar daqui 5, 10, 2 anos e posso escolher ficar com a mulher. Por que não? Né? A gente tem que estar aberta a se reentender com frequência. Tem um monte de pergunta aqui. Te respondi, João Nico, falando aqui pelo céu de manhã, porque o meu está amando o papo. Que bom que você está gostando, Nico. Até hoje, meus pais evitam falar sobre a bissexualidade. Nayana. Isso é delicado e é muito interessante essa coisa, né? Os pais têm mais tranquilidade em famílias que têm capacidade, viu, gente? De lidar com a sexualidade binária, né? Do gay, da lésbica, do que com a não binária, né? Da pessoa que é bissexual. Isso é muito estranho porque vem de um preconceito social, onde a pessoa bi é uma pessoa promíscua, que pega um aqui, que pega outro ali, que não vincula. E isso é muito mentira, gente. Não é porque a pessoa é bi, que está casada com a mulher, que vai sair com um homem. Não é assim que existe. Se não houver um acordo de relacionamento aberto nesse casal, não vai rolar de ficar com um homem porque está casada com mulher. Não é uma coisa desvairada. É uma coisa planejada. Estou desejando essa pessoa, essa mulher, casarei com ela. E vou ficar com ela até quando eu quiser. Mas lá no dia que acabar, eu posso me interessar por homens e ficar com homens. E tá tudo bem. Essa farra, né, que existe na mentalidade das pessoas com relação à bissexualidade é o que faz com que as pessoas se constranjam em falar e conversar sobre isso às vezes. Inclusive o mês da visibilidade bissexual, né? Foi dia 23, não foi? Isso. Você já se colocou em dúvida sobre sua sexualidade do tanto que as pessoas falarem? É pra mim, Laís? Se for pra mim, não. Eu sempre gostei de homem. Às vezes, infelizmente, teve um depoimento pessoal. Eu tive um relacionamento muito abusivo. Muito abusivo. E quando eu terminei o relacionamento, eu fiz, não, gente, não dá mais pra me relacionar com homem. Eu vou precisar abrir minha mente. Eu preciso mudar meu ponto de vista, porque não é possível uma coisa dessa. Só que não rolou. Eu não consegui me atrair por mulheres até hoje. Nunca rolou, entendeu? Por exemplo, tem um rapaz, que eu não vou falar o nome, é óbvio, que é um homem trans. Ele eu acho fantástico. Mas corpos femininos não me atraem.
Eu talvez, se fosse fazer alguma coisa diferente da heteronormatividade, talvez eu continuasse dentro da heteronormatividade como homem trans. Eu tenho uma amiga que ela se identifica pan, mas que ela não se atrai por corpos femininos. E tá tudo Pois bem. é, pois é. João é um gênio. A falta que faz um áudio nessa live. Pois é, podia entrar, né? Tem uma moça rindo O que eu aqui de ia... mim, porque eu falei que eu sempre gostei de homem, infelizmente. Porque dá trabalho, viu, Minha gente? prima. Vocês acham que não? Dá um trabalho arretado lidar com homem. Deus Lidar com me gente, na livre. verdade, né? Ruim é pior. É... Nayana falou sobre a heteronormatividade, uma coisa que que eu ia falar no início da live, que eu ia trazer para discussão e que eu me passei totalmente. Durante o período das eleições presidenciais, uma das minhas maiores discussões, assim, brigas que a gente teve inúmeras, né? Que é militante, então, sabe? E aí, a maior briga que eu tive, que até então, sempre que eu fico pensando nisso, eu rio comigo mesma, porque foi a maior das discussões, foi porque eu disse para uma mãe assim, ela tem um filho, né, novo, eu fiz assim, que isso que seu filho é hétero? Onde você tirou isso? Seu filho tem 5 Sim. anos, de onde você tirou que seu filho é hétero, né? Ah, seu filho não nasce hétero. Ele não construiu isso ainda. Ele não nasce hétero. E daí saiu tantas discussões, mas tantas brigas. E o quanto que a gente é imposto isso, né? O quanto que há essa Sim. imposição em uma criança de 5 anos. Sabe? Uma criança Mas de essa 5 criança de 5 anos. anos, Bruna, tem dentro das expectativas do pai até a formação que ela vai ter, que dirá se ela vai ser hétero ou não. Quando a criança está na barriga, existe um plano que não foi combinado com a criança em momento nenhum, de que aquela criança vai ser várias coisas. É como se pegassem o seu dinheiro, comprassem uma viagem para você, para morar em outro país, durante 5 anos, e não te avisassem. Mas como Eu ia assim? adorar, mas péssimo. Como assim? Você pegou meu dinheiro, né? E aplicou num projeto de vida que eu não fiz. É o que fazem com a gente desde sempre. Fazem um projeto de vida, criam todo um roteiro imaginário do filme da nossa vida, onde a gente não participa, a gente não dá opinião. Até pelo menos uns 15 anos, quando o adolescente... Aí o adolescente fica rebelde, né? Ninguém entende porque o adolescente é rebelde. O adolescente está rebelde porque está ali sendo oprimido a cumprir um roteiro que não foi ele que construiu para ele. É óbvio que o adolescente vai ficar rebelde. Outra dica, pais de adolescente, façam terapia. O problema não está no adolescente, o problema está em vocês que não estão sabendo lidar com o plano que vocês fizeram. Não bota a responsabilidade no outro. É sobre vocês, sempre. Pais deveriam fazer terapia. Tô de engravidar, ai, quero ter um filho. Vamos pra terapia. Vamos resolver isso na terapia para Você poder até fala isso pra descobrir mim, se soa quer como mesmo ter filho. poesia. Não, pra mim você fala isso soa como poesia, porque no meu pensamento, né? Sou jovem, não sou mãe, tenho esse pensamento, tive vivências muito complicadas pela minha sexualidade, mas eu fico imaginando pra uma mulher mais velha, mãe, tá ouvindo isso, o quanto que às vezes é chocante, né? E aí, muito Sim, falando de mim, enquanto filha, né? Uma das coisas que às vezes mais me choca é que, assim, a gente não é ensinado a respeitar a individualidade do outro em tudo. é. Em tudo. A gente não é ensinado a respeitar a individualidade do outro. Então, uma das coisas que eu mais me trabalho na vida é isso, e mesmo assim vai ser falho, porque eu não fui criada dessa forma. Eu posso me desconstruir o máximo, e eu espero, sabe, cada vez mais. Mas vai ser sempre falho, porque a gente não foi criado dessa forma. Essa construção não foi feita dessa forma. E aí o que acontece a gente tem esse pensamento de que, como é que eu posso dizer? Deixa eu ver para não me atrapalhar as palavras. A gente tem esse pensamento de que, eu me preocupo. A gente tem esse pensamento de que, por exemplo, o filho é aquela pequena projeção. E que a gente ama e que a gente quer dar o melhor. Só que a gente não faz da forma que a gente gostaria de ter sido feito com nós mesmos. A gente faz da forma que a gente gostaria. E aí, eu lembro até um meme que eu vi outro dia. Sabe aquele joguinho de aqueles eletrônicozinhos pequenos, super antigos, que tem um bichinho que você dá comida, não sei o quê? Não eu sei não sei o nome emoji. daquilo. Sim. Exato. Eu vi um meme outro dia que dizia assim, você quer um filho para fazer isso? Você tem um brinquedo desse. Pois Porque é. acaba que no fim do dia, o que acontece a
pessoa, eu vejo isso como um grande egoísmo, de botar suas necessidades acima das necessidades do outro. E aí você fica nesse ciclo vicioso de tirar a liberdade do outro, sabe? De opressão. E no fim do dia é uma coisa que é para tapar os seus buracos, a sua infelicidade. É para tapar as suas. Como é que eu posso dizer? A sua infelicidade. E não do outro. Não é uma coisa sobre o outro. Não é sobre você curtir o outro, sobre você vivenciar a felicidade do outro. Esse pai e essa mãe puderam ser quem eles queriam? Não puderam também. Não. Então a gente está num sistema de opressão continuada. A gente precisa refletir e conversar sobre isso, principalmente a minha geração, a sua geração, com a geração que tem acesso à comunicação, a informações, à terapia e a autoconhecimento. A gente tem que refletir sobre tudo isso, senão a gente vai fazer igual. Eu tenho 2 amigas que estão paridas, recém-paridas, tem uma que tem uma bebê de 3 meses e uma de 2. E é uma agonia, porque, meu Deus, mudou a rotina e muda tudo. E a mãe tem que se adaptar. Ai, meu Deus, se elas não estivessem dispostas a respeitar a autonomia da criança, elas iam botar a criança em algum modelo. Elas iam pegar uma orientadora de sono, uma orientadora de não sei o quê, e iam encaixotar a criança. Mas elas estão dispostas a respeitar a autonomia das filhas. Então elas acordam, tudo zumbi, tá tudo zumbi de olheira profunda na bochecha. Mas tá levantando na hora que a menina chora, tá dando assistência para a criança. Mas a sociedade, o geral não faz isso. O geral quer a caixinha. Ah, a criança não tá dormindo não, passando a noite toda acordada, não que nada. Terapeuta de sono, não sei o que lá de sono. E bota a menina chorando, se desguelando no berço até a hora de cansar de chorar. Isso é violência, gente. Isso é violência. Falar disso me faz pensar também. Lais falou que tá gostando de... Que bom. Fico feliz. Pode deixar que eu vou fazer mais vezes, que eu curti muito. Primeira live da gente, eu curti horrores. Uma das coisas que me vem muito em mente eu demorei muito para desconstruir meus relacionamentos amorosos, sabe? Demorei muito para desconstruir isso. E no momento que eu desconstruí, eu passei a ver as relações da vida, como um geral, como um todo, de uma forma muito... louca, né? Eu acho que louca é a palavra que melhor expressa. E aí me vem muito o sentimento de posse. O quanto que a gente acha que a gente tem poder sobre o outro, né? O quanto que a gente se empodera disso, sabe? O quanto que a gente pega a liberdade do outro para si. Essa questão de posse, para mim, fica muito clara. E eu tirei isso de relações, de relações amorosas, mas isso se aplica a tudo. A um filho, né? A mãe achar que porque é mãe é dono, ao marido de achar que porque é marido é dono. É uma questão, assim, terrível. Lembra daquela coisa que a gente falou no começo da live, do amor romântico? Quando a gente começa a namorar, o que a gente faz? Um roteiro para aquela história. Que nem a mãe faz com o filho. A gente sempre cai no esparro do roteiro. A gente sempre quer criar um roteiro para alguma coisa. Aí o que acontece? Não dá certo, é ficar frustrada, ficar depressiva, ficar triste, ficar desesperada, ficar ciumenta, ficar possessiva, inferniza a vida do outro. Porque você criou aquela história, o outro não está sabendo. A gente repete isso em todos os lugares da nossa vida. Esse roteiro que a gente esse roteiro que a gente faz, a gente coloca em todo lugar. Ah, eu vou fazer a faculdade, vou sair da faculdade, vou fazer estágio. Não rolou? Depressão. A gente precisa lidar com frustração, a gente precisa lidar com o inesperado, a gente precisa mudar esse raciocínio da gente do roteirinho pronto, porque o roteirinho pronto é um esparro. Eu fiz cinema, eu trabalhei com cinema durante 14 anos. Eu fui diretora de arte, assistente de arte no cinema brasileiro durante milhões de anos. Pois é, durante 14 anos. Se tem uma coisa que eu tive que aprender, é que o roteiro só é feito pra gente fazer diferente. Na prática, o roteiro hollywoodiano de filme é só pra gente saber onde é que o filme começa e onde é que o filme termina. Porque no meio muda tudo o tempo todo. Sabe quem tá de fora, vê lá o filme prontão, bonitão, né? Não vai saber que mudou tanta coisa no meio do caminho. E acha que pode enquadrar o raciocínio do roteiro na própria vida. Você acredita Não faça nisso? roteiro pra vocês, gente, por favor. Mel, 15 segundos, eu jamais ia imaginar que a gente ia esgotar 2 horas. Último recado, gente. crie espaços de acolhimento para os seus filhos, para as pessoas que vocês convivem. Sejam adultos referência, acolham as infâncias dissidentes da família de vocês. Por favor, sejam